No episódio de hoje, estamos explorando 5 ataques devastadores em safaris que foram capturados em câmera, desde o erro fatal de um diretor em um safari até o encontro mortal de um cineasta em um safari a pé. Vamos começar com a primeira história, onde o desejo de uma mulher por a foto perfeita custou-lhe tudo. O verão de 15 de agosto de 2017 trouxe condições perfeitas de safari para o Masai Mara, no Quênia. As planícies douradas se estendiam infinitamente sob o sol escaldante, e para Helen Rodrigues, uma diretora de escola secundária de 42 anos de Phoenix, isso não era apenas mais uma férias. Esta era a viagem dos sonhos, para a qual ela e o marido haviam economizado por 3 anos. Helen e o marido estavam comemorando o 20º aniversário de casamento, e ele estava determinado a documentar cada momento com sua câmera de vídeo portátil. Eles eram o casal perfeito para uma aventura africana, ambos entusiastas da natureza que passaram meses planejando esta experiência de safari única na vida. O que seu marido capturou na câmera naquele dia se tornaria evidência em uma investigação trágica. O guia experiente havia posicionado o veículo a cerca de 30 metros de um grupo de leões descansando sob uma acácia. Ele liderava safaris há 15 anos e sabia a distância perfeita para fotografar enquanto mantinha a segurança. Mas, mesmo os guias mais experientes não podem controlar o comportamento humano quando o desejo pela foto perfeita toma conta. Leões africanos são predadores de topo que podem pesar até 420 libras e atingir velocidades de 35 milhas por hora. Leões machos são particularmente territoriais e agressivos, especialmente ao protegerem seu grupo. Suas mandíbulas poderosas exercem uma força de mordida de mais de 650 libras por polegada quadrada, enquanto suas garras afiadas como navalhas podem crescer até 3 polegadas de comprimento. Helen estava tirando fotos de sua posição sentada quando percebeu que seu marido estava tendo dificuldades para conseguir fotos nítidas sobre os painéis laterais do veículo. Apesar dos repetidos avisos do guia de que os passageiros devem permanecer sentados o tempo todo, Helen tomou uma decisão que lhe custaria tudo. Ela se levantou lentamente, segurando a barra de apoio para se equilibrar, posicionando-se para o que acreditava ser a foto perfeita de aniversário. O guia imediatamente começou a falar firmemente, dizendo-lhe para se sentar. Mas Helen já estava inclinada sobre o lado do veículo, perdida na empolgação de capturar a selva africana atrás dela. Seu marido continuou filmando, completamente alheio ao fato de que estava prestes a documentar o momento mais horrível de sua vida. Foi então que tudo deu catastroficamente errado. As imagens mostram o grande leão macho, de repente olhando para cima ao movimento de Helen e ao som dela mudando de posição. O enorme felino se levantou, com as orelhas para frente, alerta a essa perturbação incomum. Helen finalmente percebeu que algo estava errado e entrou em pânico, acidentalmente dando um passo para trás e perdendo o equilíbrio na borda do veículo. Ela caiu do veículo de safari, aterrissando com força no chão, com um estrondo alto, a apenas metros do leão, agora alerta. O barulho e movimentos súbitos assustaram o leão, acionando seu instinto defensivo. Ele percorreu a distância restante em segundos. A câmera capturou o momento do impacto, quando o enorme predador se lançou sobre Helen. Mas então, a filmagem se tornou puro caos, tremendo violentamente, enquanto seu marido, em pânico, esquecia que ainda estava gravando. Através das imagens desorientadas, você pode ouvir o cara acelerando desesperadamente o motor e buzinando. O guia seguiu o protocolo adequado, dirigindo lentamente o veículo em direção ao leão, enquanto fazia o máximo de barulho possível para intimidar o predador. A barulheira fez com que o leão se afastasse e recuasse em direção ao seu grupo, mas o dano já estava feito. Um helicóptero médico foi enviado do aeródromo mais próximo e chegou em 40 minutos. Helen foi transportada de helicóptero para o hospital de Nairobi em estado crítico, mas, apesar da cirurgia de emergência para reparar lesões extensas no pescoço e ombros, ela sucumbiu à perda maciça de sangue e complicações relacionadas ao trauma 6 horas após o ataque. A investigação revelou que Helen havia violado vários protocolos de segurança ao ficar em pé no veículo e se inclinar para fora de seus limites de proteção. As imagens da câmera do marido forneceram evidências claras da sequência de eventos e foram analisadas pelos investigadores como parte da análise do incidente. A celebração de aniversário do casal tornou-se um pesadelo que assombraria o marido sobrevivente para sempre. As filmagens que ele pretendia como uma memória feliz tornaram-se evidências em uma investigação trágica que seriam usadas em programas de treinamento para operadores de safari. Mas o encontro de Helen com um leão africano não foi o único ataque de safari capturado em câmera por turistas em busca da experiência perfeita com a vida selvagem. 22 de março de 2015 trouxe um clima perfeito para o Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Para um cineasta freelancer de 31 anos, Anthony Smith, de Manchester, esta era a oportunidade que definiria sua carreira. Ele havia convencido sua produtora a financiar esta viagem de pesquisa, acreditando que filmagens ao nível do solo diferenciariam seu documentário sobre elefantes de qualquer outra coisa no mercado. Anthony era apaixonado por seu ofício, tendo passado 2 anos trabalhando em documentários sobre a natureza por toda a Europa. Mas este era seu primeiro grande trabalho na África, e ele carregava equipamentos de nível profissional no valor de mais de 15 mil libras. Seu objetivo era simples, mas perigoso: capturar o comportamento íntimo dos elefantes, que só poderia ser observado a pé, imagens que estabeleceriam sua reputação no competitivo mundo da cinematografia de vida selvagem.
O grupo de safari a pé consistia em 8 turistas, 2 guardas armados e um rastreador local que conhecia os antigos caminhos dos elefantes como a palma da sua mão. Eles estavam seguindo rastros frescos de elefantes há mais de 2 horas, movendo-se silenciosamente por uma floresta densa onde os enormes elefantes machos frequentemente procuravam sombra durante a parte mais quente do dia. Durante a reunião antes do amanhecer, o chefe dos guardas foi extremamente claro sobre os protocolos. Os elefantes representam o maior perigo para os humanos na selva africana. Ele alertou especificamente sobre a natureza imprevisível dos elefantes machos solitários e enfatizou a importância absoluta de manter o silêncio e a imobilidade ao observar esses gigantes. Os elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres da Terra. Os touros adultos podem pesar até 13.000 libras e medir mais de 13 pés de altura no ombro. Eles possuem uma inteligência incrível e estruturas sociais complexas, mas touros solitários podem ser extremamente imprevisíveis e agressivos. Sua audição é tão aguçada que conseguem detectar vibrações através dos pés a quilômetros de distância, tornando-os altamente sensíveis a qualquer som ou movimento incomum. Quando um elefante decide que você é uma ameaça, você tem segundos de vida. O rastreador avistou um enorme elefante macho se alimentando a aproximadamente 50 metros à frente, parcialmente escondido atrás de um grupo de árvores. O guia principal instruiu todos a permanecerem absolutamente silenciosos e imóveis enquanto observavam o magnífico animal de uma distância que ele considerava segura. Anthony estava gravando continuamente com sua câmera de mão, documentando a aproximação do grupo e o comportamento pacífico de alimentação do elefante. Mas, contra as instruções explícitas do guia, ele tomou uma decisão que lhe custaria a vida. Ele começou a se mover alguns passos mais perto para conseguir um ângulo melhor, impulsionado por sua ambição de capturar imagens que fariam sua carreira. Foi então que o desastre aconteceu com uma velocidade devastadora. Enquanto ele se reposicionava, seu pesado equipamento de câmera prendeu-se em um galho baixo. Ele tropeçou, deixando cair seu pacote de bateria reserva, que caiu no chão com um estrondo alto, que ecoou pela floresta silenciosa como um tiro. O enorme elefante foi assustado pelo barulho repentino e inesperado, ecoando pela floresta pacífica. Suas enormes orelhas se abriram enquanto ele procurava a fonte da perturbação. Sua capacidade de detectar vibrações no solo e captar sons de baixa frequência o tornava extremamente consciente da ameaça. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade aterrorizante que deixou todos impotentes para intervir. O elefante iniciou sua primeira investida, uma investida de blefe trovejante, projetada para intimidar e avaliar o nível da ameaça. Seus pés maciços batiam no chão enquanto ele cobria metade da distância antes de parar abruptamente, tromba erguida, testando o ar. Os guardas florestais começaram imediatamente a gritar comandos, tentando mover o grupo para um local seguro enquanto preparavam suas armas. Mas, quando o grupo não recuou e a ameaça percebida permaneceu, o elefante macho decidiu investir completamente, determinado a eliminar o que agora via como um perigo sério para seu território. Outros turistas conseguiram capturar imagens limitadas dos momentos caóticos quando o ataque começou, a forma maciça avançando em direção a eles, pessoas gritando e se dispersando em puro terror. A câmera conseguiu capturar o ataque inicial do elefante antes que as imagens ficassem completamente desorientadas enquanto o pânico tomava conta, e você podia ouvir o som ensurdecedor de 6 toneladas de elefantes enfurecidos avançando sobre o grupo. O corpo maciço do elefante macho colidiu com Anthony com força devastadora. O impacto o deixou inconsciente instantaneamente. A enorme pata dianteira do elefante desceu sobre o peito e abdômen dele, causando trauma interno catastrófico antes que o animal se afastasse, satisfeito por ter eliminado a ameaça. Os guardas dispararam tiros de advertência para afastar o elefante, mas já era tarde demais. Anthony nunca recobrou a consciência, morrendo de ferimentos internos massivos momentos após o ataque. A investigação revelou que Anthony havia violado protocolos fundamentais de safari a pé ao deixar sua posição designada e fazer barulho que atraiu a atenção do elefante. As imagens limitadas capturadas por outros membros do grupo foram revisadas como evidência e levaram a empresa de safari a implementar diretrizes mais rigorosas, exigindo que os turistas assinassem renúncias adicionais, reconhecendo os riscos extremos de encontros com a vida selvagem ao nível do solo. A empresa de produção de Anthony usou o incidente para desenvolver um treinamento de segurança aprimorado para equipes que trabalham com vida selvagem perigosa. Mas sua morte serviu como um lembrete brutal de que na selva africana, um erro pode ser o último. Os outros membros do grupo de safari a pé ficaram tão traumatizados por testemunhar o ataque que vários precisaram de aconselhamento psicológico ao retornar para casa. Mas a tragédia durante o safari a pé não foi a única vez que uma câmera capturou as consequências mortais de subestimar os gigantes da África. 8 de junho de 2016 trouxe outra noite espetacular ao luxuoso Chobe Safari Lodge, em Botsuana. Para Ben Harold, um engenheiro de software de 29 anos de Seattle, este deck, elevado à beira do rio, representava tudo o que ele sonhara durante 2 anos, economizando para sua aventura solo na África. Ben era um trabalhador de tecnologia bem-sucedido, que desenvolveu sua paixão por videografia durante viagens de fim de semana ao noroeste do Pacífico.
Ele havia trazido equipamentos de filmagem no valor de milhares de dólares para documentar sua aventura africana. E os materiais de marketing do Lodge destacavam especificamente a segurança e o conforto da experiência de observação de hipopótamos, um fator decisivo em sua reserva. A observação de hipopótamos à noite havia se tornado lendária entre os entusiastas de safari. O deck elevado de madeira se estendia diretamente sobre o rio Chobe, proporcionando aos hóspedes uma vista desobstruída dos enormes animais enquanto emergiam da água para sua alimentação noturna. O deck estava posicionado a 15 pés acima do rio e havia sido usado com segurança por anos, embora as chuvas fortes recentes tivessem causado algum estresse estrutural menor em certas seções. Os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África, responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro grande mamífero no continente. Touros adultos podem pesar até 4.000 libras e atingir velocidades de 30 milhas por hora em terra. Suas mandíbulas maciças podem abrir até 150 graus e exercer uma força de mordida superior a 1.800 libras por polegada quadrada. Seus dentes caninos podem crescer até 20 polegadas de comprimento e são afiados como lâminas, capazes de esmagar ossos como galhos. Ben estava filmando os hipopótamos há mais de 1 hora, enquanto eles pastavam ao longo da margem do rio diretamente abaixo do deck. Ele operava sua câmera de vídeo portátil continuamente, documentando o incrível espetáculo da vida selvagem que se desenrolava abaixo dele. Ele se sentia completamente seguro na plataforma elevada, acreditando que a altura proporcionava proteção absoluta contra os enormes animais abaixo. À medida que a noite avançava, ele ficou cada vez mais ambicioso com suas filmagens, inclinando-se bastante sobre o corrimão do deck para capturar ângulos dramáticos dos hipopótamos se alimentando. A equipe do alojamento havia alertado os hóspedes para permanecerem sentados e evitarem movimentos bruscos, mas seu entusiasmo pela filmagem perfeita gradualmente superou sua cautela. Foi então que tudo deu catastroficamente errado. Ben se inclinou ainda mais sobre o corrimão, tentando obter imagens mais próximas dos hipopótamos abaixo, quando perdeu o equilíbrio e o corrimão de madeira cedeu sob a pressão. A combinação do seu peso e da posição desajeitada fez com que a seção já enfraquecida falhasse completamente. Ele despencou 4,5 metros na água do rio, com cerca de 1,5 metro de profundidade, diretamente ao lado de um enorme hipopótamo macho, ainda segurando sua câmera à prova d'água ao atingir a água com um grande splash. A perturbação na água imediatamente chamou a atenção do hipopótamo macho de 1.500 quilos. Mas, em vez de atacar imediatamente, o enorme animal fez o que os hipopótamos normalmente fazem quando são surpreendidos. Ele submergiu, desaparecendo sob a água turva, enquanto Ben lutava para se orientar no rio. Por um momento aterrorizante, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som do homem espirrando em pânico enquanto tentava alcançar a margem do rio. A equipe do alojamento acima começou a gritar procedimentos de emergência, mas estavam impotentes para ajudar de sua posição a 15 pés acima. Então, o hipopótamo emergiu novamente, com intenção mortal. O enorme animal reposicionou-se debaixo d'água e emergiu diretamente ao lado do homem em dificuldade. Os instintos territoriais do hipopótamo macho entraram em ação ao identificar este intruso agitado como uma ameaça que precisava ser eliminada imediatamente. Suas mandíbulas enormes se abriram, revelando aqueles dentes caninos mortais. A câmera da vítima capturou os primeiros segundos do ataque. As mandíbulas enormes do hipopótamo se abrindo e avançando em sua direção, antes que a câmera fosse solta de seu aperto durante o encontro violento, afundando sob a superfície e continuando a gravar nada além de água escura e lamacenta. O ataque foi rápido e absolutamente devastador. As mandíbulas do hipopótamo fecharam-se sobre o torso de Ben, com uma força esmagadora, seus enormes dentes caninos perfurando o peito e o abdômen do homem. A força da mordida fraturou instantaneamente costelas e perfurou órgãos vitais, enquanto os poderosos músculos do pescoço do hipopótamo o esmagavam violentamente como uma máquina pesada. O ataque durou menos de 30 segundos, mas a força de mordida incrível do hipopótamo e os ferimentos do homem pela queda garantiram que o encontro seria fatal. Ben morreu devido a um trauma interno massivo e perda de sangue antes que a equipe médica de emergência pudesse chegar ao local remoto da pousada. A investigação revelou que as chuvas intensas recentes causaram algum estresse estrutural naquela seção do deck, embora inspeções regulares não o tenham identificado como uma preocupação imediata de segurança. A causa oficial da morte foi listada como trauma interno maciço e danos aos órgãos causados pelo ataque do hipopótamo, agravados por lesões da queda de 15 pés. A morte de Ben levou a melhorias imediatas de segurança no alojamento, incluindo reforço das grades e protocolos de segurança mais rigorosos para os hóspedes. O incidente levou a requisitos aprimorados de inspeção estrutural em instalações de observação de vida selvagem em todo o Botsuana, garantindo que a tragédia resultasse em medidas de segurança melhoradas para futuros visitantes. Mas a tragédia no Lodge não foi a única vez que uma falha de infraestrutura levou a um encontro mortal com a vida selvagem capturado em câmera. 12 de outubro de 2014 foram as condições perfeitas para a exclusiva reserva de caça Sabi Sands da África do Sul.
Para Sarah Jane, uma fotógrafa semiprofissional de 38 anos de Dublin, este programa especializado de esconderijo fotográfico representava a oportunidade de uma vida, uma chance de capturar o comportamento íntimo de leopardos que estabeleceria sua reputação entre os principais fotógrafos de vida selvagem do mundo. Sarah vinha construindo seu portfólio para revistas de natureza há mais de 8 anos, especializando-se em temas de vida selvagem que vendia para publicações. Esta missão na África do Sul representava seu projeto mais ambicioso até então, e ela pagou taxas premium pelo que acreditava ser a maneira mais segura de fotografar um dos predadores mais secretos da África. O esconderijo estava equipado com suportes de câmera profissionais e tinha sido usado com segurança por centenas de fotógrafos na última década. Construído com materiais naturais e posicionado a apenas 10 metros de um poço de água, proporcionava oportunidades de close-up sem precedentes, permanecendo completamente oculto da vida selvagem. A reserva exigia que todos os fotógrafos mantivessem contato por rádio com o alojamento principal, fazendo check-in a cada hora por motivos de segurança. Ela também havia colocado uma câmera de vídeo em um tripé do lado de fora do esconderijo, posicionada para filmar sua sessão de fotografia e capturar o comportamento do leopardo de um ângulo diferente. A câmera externa forneceria imagens valiosas do seu processo de trabalho e criaria um documentário abrangente de sua experiência. Os leopardos africanos são predadores solitários e noturnos que podem pesar até 200 libras e são considerados, libra por libra, os mais fortes dos grandes felinos. Eles são escaladores excepcionais, com incrível furtividade e velocidade, capazes de acelerar de 0 a 36 milhas por hora em segundos. A força da mordida deles excede 400 libras por polegada quadrada, enquanto suas garras retráteis podem crescer até 2 polegadas de comprimento e são afiadas como navalhas para agarrar a presa. Um magnífico leopardo macho havia se aproximado do poço d'água exatamente como ela esperava, movendo-se com a graça fluida que tornava esses felinos sujeitos fotográficos tão atraentes. Ela começou a capturar quadro após quadro enquanto o leopardo bebia, enquanto sua câmera de vídeo externa continuava filmando todo o encontro. O leopardo terminou de beber e começou a se mover ao redor do poço de água, seus sentidos aguçados detectando algo incomum sobre o esconderijo fotográfico. Leopardos machos são extremamente territoriais e investigam qualquer mudança em seu ambiente com agressão suspeita. Sarah continuou fotografando enquanto o leopardo se movia pela área. Mas, de repente, o grande felino desapareceu de sua vista, sumindo na vegetação densa com a furtividade silenciosa que tornava os leopardos caçadores tão eficazes. Ela esperou pacientemente por vários minutos, na esperança de que o leopardo reaparecesse para mais fotos. Quando chegou a hora marcada para o check-in pelo rádio, ela tomou uma decisão que lhe custaria tudo. Ela ignorou o protocolo, tão focada no potencial para a foto perfeita que não queria arriscar que a estática do rádio assustasse o leopardo se ele voltasse. A equipe do alojamento tentou contatá-la mais 2 vezes na hora seguinte, mas ela tinha abaixado o volume do rádio para evitar qualquer ruído. Preocupada que sua câmera de vídeo externa pudesse ter parado de gravar ou mudado de posição, Sarah tomou a decisão fatal de deixar a segurança do esconderijo para verificar seu equipamento. Ela tinha sido assegurada de que o esconderijo era completamente seguro e que os leopardos normalmente se afastavam da área depois de terminarem de beber. Ela abriu silenciosamente a entrada do esconderijo e saiu para ajustar sua câmera de vídeo, que parecia ter se deslocado ligeiramente no tripé. Ela estava totalmente concentrada em reposicionar a câmera quando o leopardo, que estava descansando na vegetação próxima, detectou seu cheiro e movimento através de seus sentidos aguçados. O leopardo de 180 libras lançou seu ataque a menos de 10 pés de distância, usando seus instintos naturais de caça de emboscada para atacar com força explosiva. Sarah não teve aviso quando as poderosas pernas do grande felino o impulsionaram pelo ar, com as garras estendidas e a boca escancarada. As garras do leopardo rasgaram suas costas e ombros, abrindo cortes profundos, enquanto suas poderosas mandíbulas buscavam se fixar em seu pescoço. Seus gritos ecoaram pelo poço de água, mas ela estava sozinha e a quilômetros de qualquer ajuda. O ataque foi rápido e metódico, os instintos naturais de caça do leopardo o impulsionando a eliminar essa ameaça percebida ao seu território. Os movimentos de Sarah cessaram em segundos, enquanto o ataque rápido e metódico do leopardo sobrecarregava seu sistema. O grande felino permaneceu com o corpo dela por vários minutos, seus instintos territoriais satisfeitos antes de desaparecer na escuridão crescente. Quando Sarah não respondeu a várias chamadas de rádio, a equipe do alojamento imediatamente enviou uma equipe de busca. Eles descobriram seus restos na manhã seguinte. Sua câmera de vídeo externa havia capturado os momentos iniciais quando ela saiu do esconderijo, mas as imagens ficaram caóticas quando o ataque começou, mostrando apenas breves vislumbres de movimento antes de a câmera ser derrubada. A investigação revelou que Sarah havia violado os protocolos de segurança ao sair do esconderijo durante um encontro ativo com um leopardo e ignorar as verificações obrigatórias por rádio. A morte dela levou a melhorias imediatas de segurança nos esconderijos de fotografia em toda a reserva, incluindo dispositivos de rastreamento por GPS obrigatórios e alertas automáticos de emergência quando os protocolos de rádio são violados.
O trágico fim de Sarah tornou-se parte dos programas de treinamento de segurança aprimorados, mostrando tanto as capacidades furtivas desses predadores de topo, quanto as consequências mortais de quebrar os protocolos de segurança estabelecidos. Sua família usou as conclusões da investigação para advogar por medidas de segurança mais rigorosas em instalações de fotografia de vida selvagem em toda a África. Seu equipamento de câmera, encontrado espalhado ao redor do poço, continha mais de 200 imagens daquela sessão final, um portfólio que nunca seria concluído. Mas a tragédia no esconderijo fotográfico não foi a única vez que uma câmera capturou os resultados fatais de protocolos de segurança inadequados durante encontros próximos com a vida selvagem. No dia 4 de julho de 2013, o clima estava perfeito para o Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. Para um contador bem-sucedido de 45 anos, Jack White, de São Francisco, celebrar o Dia da Independência com um jantar tradicional no mato africano parecia a maneira perfeita de marcar tanto o feriado quanto sua recente promoção. Ele se sentou ao redor da fogueira com sua esposa e seus 2 filhos adolescentes, Kevin e Michelle, apreciando a dança e as histórias tradicionais Maasai sob as brilhantes estrelas africanas. Esta viagem em família representava tanto uma celebração quanto uma oportunidade há muito esperada de vivenciar a vida selvagem africana juntos. Eles eram a família americana perfeita, vivendo sua aventura de safari dos sonhos, completamente alheios ao fato de que sua celebração do 4 de julho estava prestes a se tornar um pesadelo que nunca esqueceriam. Kevin estava documentando toda a experiência do safari com a nova câmera de vídeo digital da família, e o jantar no mato proporcionou a oportunidade perfeita para capturar os aspectos culturais de sua aventura africana. A equipe do acampamento assegurou a todos os hóspedes que o local do jantar era completamente seguro, cercado por cercas elétricas e monitorado por guardas armados durante toda a noite. O local do jantar estava situado em uma clareira a aproximadamente 2 quilômetros do acampamento principal, escolhido especificamente porque oferecia aos hóspedes uma experiência autêntica na selva, permanecendo dentro do perímetro de segurança do acampamento. A área vinha sendo usada com segurança para jantares na selva há mais de 5 anos, com múltiplos sistemas de segurança redundantes em vigor. A noite estava transcorrendo perfeitamente quando o desastre ocorreu sem aviso. Uma seção da cerca elétrica havia falhado mais cedo no dia devido a uma sobrecarga de energia, embora os sistemas de backup não tivessem alertado a equipe de manutenção. Através dessa seção comprometida, um enorme touro de búfalo do cabo entrou na área do jantar, aparentemente atraído pelos cheiros da comida e pela atividade humana. Os búfalos do cabo são considerados um dos 5 grandes animais mais perigosos da África. Touros adultos podem pesar até 1.900 libras e possuem um temperamento que os torna extremamente imprevisíveis e agressivos. Eles têm excelente memória e são conhecidos por guardar rancor, às vezes rastreando ameaças por longos períodos. Seus chifres maciços podem ter até 6 pés de largura e são fundidos na base para formar um escudo sólido. Os búfalos do cabo são responsáveis por mais mortes de caçadores e turistas na África do que qualquer outra espécie, exceto os hipopótamos. A equipe do acampamento imediatamente iniciou procedimentos de emergência, instruindo todos os hóspedes a permanecerem sentados e imóveis enquanto tentavam encorajar o búfalo a sair pacificamente. Os guardas armados tomaram posições defensivas, mas estavam relutantes em usar força letal, a menos que fosse absolutamente necessário, pois tiros poderiam atrair outros animais perigosos e criar caos adicional. O búfalo parecia calmo, mas alerta enquanto investigava a montagem do jantar. Seu enorme corpo movendo-se lentamente entre as cadeiras e mesas do acampamento, enquanto os convidados permaneciam congelados em absoluto terror. Kevin continuou filmando, sua câmera capturando o impasse tenso, enquanto todos prendiam a respiração, rezando para que o enorme animal simplesmente fosse embora. Foi então que tudo deu catastroficamente errado. Contra todas as instruções da equipe do acampamento, o Jack, de repente, levantou-se de sua cadeira e começou a agitar os braços para o búfalo, gritando para o enorme animal ir embora. A câmera de Kevin capturou o movimento repentino do Jack ao se afastar da segurança do grupo de jantar, tomando a pior decisão no pior momento possível. O búfalo do cabo estava tolerando a presença humana até aquele momento. O movimento repentino e a postura agressiva do Jack acionaram os instintos defensivos do animal. O enorme animal abaixou a cabeça, exibindo seus formidáveis chifres ao identificar o homem como uma ameaça direta que precisava ser eliminada. Os guardas imediatamente dispararam tiros de advertência para o ar, mas o búfalo já havia se comprometido com sua investida. O enorme animal atravessou a clareira com velocidade explosiva, suas patas batendo no chão enquanto cobria a distância em segundos. A câmera de Kevin treme violentamente enquanto o pânico o domina, as imagens se tornando caóticas e completamente desorientadas. Através das imagens tremidas, você pode ouvir os gritos aterrorizados de seu Jack e o som trovejante da investida do búfalo, mas o visual se torna um borrão de movimento e confusão, enquanto Kevin se move instintivamente para proteger a si mesmo e sua família. Os guardas dispararam tiros adicionais, mas o ímpeto do búfalo o levou adiante com força imparável. O enorme animal atingiu Jack com um impacto devastador, seus chifres acertando o homem no peito e derrubando-o no chão antes de pisoteá-lo com suas enormes patas.
Mais tiros finalmente afastaram o búfalo e o enorme animal recuou para a escuridão além do perímetro do acampamento. O pessoal médico de emergência chegou dentro de 1 hora, mas os ferimentos do Jack eram muito graves. Ele morreu devido a um trauma interno massivo e falência de órgãos durante a evacuação de helicóptero para Arusha. A investigação revelou que o Jack havia violado todos os protocolos de segurança ao confrontar o búfalo diretamente, além de descobrir a falha na cerca que permitiu que o animal entrasse na área segura. As filmagens de Kevin, embora caóticas e desorientadas durante o ataque real, forneceram evidências claras dos eventos que levaram à tragédia. A morte do Jack levou a medidas de segurança reforçadas nos locais de jantar no mato, incluindo sistemas de monitoramento de cercas redundantes e protocolos mais rigorosos para lidar com encontros com animais perigosos. A família voltou para São Francisco traumatizada pela perda, e o incidente se tornou um lembrete sóbrio de por que as instruções de segurança devem sempre ser seguidas durante encontros com a vida selvagem africana. As imagens que Kevin capturou tornaram-se parte do treinamento de segurança aprimorado, mostrando como um encontro pacífico com a vida selvagem pode rapidamente se tornar mortal quando os protocolos são ignorados. A celebração do 4 de julho da família, que deveria ser um marco alegre em suas vidas, tornou-se uma data que eles sempre associariam a uma perda inimaginável. Obrigado por assistir. Quer assistir mais? Clique na sua tela agora.